Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amados, nesta tarde eu quero estar trazendo para vocês, para as nossas vidas, uma bênção da palavra de Deus. E nós estamos aí chegando próximo a um período festivo em que todos estão buscando nesse período festejar uma festa natalícia. E eu quero passar para vocês uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, que possivelmente poucos têm o conhecimento do significado desta palavra que eu vou estar trazendo agora neste momento. Um pouquinho do conhecimento daquilo que eu fui buscar de Deus, fui buscar orientação dentro da palavra do Senhor e os ensinamentos que o Senhor veio trazendo para mim através do seu Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero estar me apresentando para você. Eu sou a pastora Norma, do Ministério Missão Internacional Pentecostal, e eu gostaria muito de que você fizesse parte desta família querida do YouTube, da nossa igreja online, ativa o sino de notificações, clica lá no aquele joinha lá para a gente poder estar crescendo também, né? E compartilha os nossos vídeos, compartilha as nossas orações, compartilha os nossos ensinamentos. Nós colocamos alguns vídeos lá e eu gostaria muito de te pedir para você nos ajudar. A palavra do Senhor Jesus disse que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas ele disse que, porém, quem não crê já está condenado. Então, se você compartilhar as nossas orações, se você colocar lá o seu joinha lá nas nossas mensagens e compartilhar os nossos vídeos, você vai estar também anunciando o Evangelho de Cristo através das nossas mensagens. Amém? Então, o que eu quero estar falando para vocês hoje, o que nós vamos aprender um pouquinho desta palavra gloriosa, desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Cristo, qual foi o propósito de Deus para a humanidade, né? Então, Mateus, ele evidencia a origem divina de Jesus por meio unicamente da ação divina, independente do casal que foi escolhido, né? Maria e José, para a missão de criar o Filho, né? Criar o Messias, aquele que salvaria, aquele que veio para salvar o mundo, né? Então, hoje nós estamos aí nesse período que todos celebram o Natal, né? Montam os seus presépios, as suas árvores iluminadas, mas eu quero te dizer que é bem provável que as pessoas ainda não tenham o conhecimento, não sabem ainda de cor o significado dos presentes que aqueles magos, né, que saíram do Oriente e foram guiados por aquela estrela e chegaram, né, foram até Jesus. E lá naquela manjedoura, eles encontraram ali aquele casal e aquela criancinha. Então, eu quero dizer para você que hoje nós vamos ter um pouquinho da compreensão dos presentes, né? Que foi oferecido e a expressão, vamos ter o conhecimento daquele gesto de amor e carinho, né? Eu quero te dizer, quando nós vamos oferecer um presente, a primeira coisa que gera em nós, né, alegria no nosso coração de dar, né, de oferecer um presente. Creio eu que seja essa alegria, né, que aqueles magos eles sentiram de levar, né, aqueles presentes a Jesus.
Então, os magos do Oriente, eles vieram a Belém adorar aquela criança, né? O menino que nasceu. Então, eles vieram trazendo em seus corações a esperança. Aqueles magos vieram de lugares diferentes e se encontraram, buscando um mesmo sentido para o surgimento de uma luz, né? De uma nova esperança que começou a brilhar do céu. Eu quero estar compartilhando com vocês algo da parte da palavra de Deus, que aqueles presentes cheios de significado, né? Os magos naquela época, eles eram da astrologia, né? Por isso que eles se chama o nome de magos, né? Eles trabalhavam, eles mexiam, eles eram astrólogos, né? Aqueles homens, provavelmente, eles eram homens cultos em astrologia, e na época os astrólogos eram os que fabricavam, né, aqueles medicamentos, e eram homens importantes da classe religiosa, homens cultos, e eram pessoas também da classe monárquicas. Então, nós podemos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amados, aqueles magos, quando eles vieram guiados por aquela estrela, eles já sabiam que quem tinha nascido ali era o rei dos judeus. Por aquela estrela, né? Aquela estrela que brilhava já trazia eles. E então a palavra diz que no versículo 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. O que me chama a atenção, amados, aqueles magos, eles levam 3 presentes. A Bíblia não diz que são 3. A Bíblia diz que eles levam ouro, incenso e mirra. Poderia até ter levado mais outras coisas, mas o que ficou marcante na Bíblia, o que marcou aqui, seria o ouro, o incenso e a mirra. Agora, qual é o significado? Por que aqueles magos sentiram o desejo de fazer esta oferta? Desse presente, um presente que era oferecido aos reis. E eu quero dizer para vocês que também havia naquela comarca, naquele tempo, né, os pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isso nós vamos ver que em Mateus a palavra do Senhor diz que foram os magos levar esses presentes ao menino Jesus. No Evangelho de Lucas, nós vemos que os pastores também vão visitar. Nós podemos ver que existe 2 tipos de pessoas que vão visitar o menino Jesus. Agora, eu estudando a palavra do Senhor, eu venho observar aqui uma coisa interessante. Vem os magos trazendo presentes de rei. E vem também no Evangelho de Lucas, vem dizer que vem pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então, de repente, Jesus nasce numa estrebaria onde guardava o gado. Naquela época, a manjedoura era uma espécie, amados, de gamela ou um coxo, né, que a gente costuma dizer um coxo, onde davam as rações aos gados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu entendo aqui na palavra é que Jesus, ele entra no estábulo. Então é do estábulo ao túmulo, do nascimento à morte. Eu quero trazer para nós aqui nesta tarde, eu quero que você tenha reflexão desta palavra que nós estamos meditando aqui, nesses três presentes
que Jesus recebe o ouro, incenso e a mirra. O presente, o ouro, ele oferecido a Jesus, mostra o reconhecimento daquela criança, mesmo em sua pequenez e fragilidade. Ele era o verdadeiro rei. Um rei, amados, diferente do rei daquela época, porque o rei que governava naquela época, naquele lugar, em Jerusalém, era o rei Herodes. E esse rei, ele encontrara em seu palácio, exuberante, ele estava ali no seu poder, na sua glória, enquanto o rei dos judeus, enviado por Deus, estava nascendo numa estrebaria. Então, Jesus é rei na manjedoura, é o rei no colo de sua mãe, é o rei que veio para salvar a humanidade. E eu quero te dizer uma coisa, amados. O presente, o incenso, mostra que os magos, eles reconheceram naquela criança humana, ali nascido no meio dos animais, o próprio Deus em seu ministério divino, no seu ministério de amor. O incenso, amados, era algo oferecido somente para os sacerdotes. Fazer as ofertas eram para os holocaustos. Então, o significado do ouro, ele vem representar o reinado. Os reis ganhavam presentes, os reis ganhavam muito ouro. Nós vamos ver isso lá na frente. Salomão recebe uma grande quantidade de ouro quando ele começa a reinar em Israel. Então, o incenso, ele vem representar, o incenso, ele era algo oferecido somente para os sacerdotes fazer as ofertas para o holocausto. O presente da mirra, ela vem simbolizar que aquele rei divino também era verdadeiramente humano. Ele iria sentir a nossa dor, irá passar pela experiência da nossa morte. Você já parou para pensar isso? Irmãos, ouro, incenso e mirra. Qual era o significado daquele presente tão valioso que aqueles magos, guiados por uma estrela, eles vão até aquele estábulo para conhecer o rei que iria salvar o mundo? Eu quero deixar aqui, aquela criança, aquele humano que tinha acabado de nascer, ele iria sentir a nossa dor, iria passar pela experiência da nossa morte. A mirra, amados, era usado para preparar os corpos para o sepultamento. Então, ao oferecer a mirra ao menino Jesus, os magos, eles enxergaram em sua humanidade a grandeza do amor de Deus que assumiu viver na nossa carne. Então eu quero dizer por que os magos deram a José e Maria aqueles presentes. O ouro, recursos de um rei. O incenso, do nascimento ao sepultamento de um rei. A mirra, o enterro de um rei. Louvado seja Deus. Então, amados, o significado simbólico, o ouro, ele representa, ele é o presente típico oferecido aos reis, pois ele simboliza a monarquia, ele simboliza a realeza. Salomão, ele recebe do rei de Tiro 120 talentos de ouro. É um presente mais que adequado, um presente para o rei dos reis. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz assim: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado. É o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, o uso, amados, o uso prático do incenso, além de seu considerável valor monetário, o incenso era usado para exalar os odores agradáveis e perfumados. Então, o valor simbólico, o significado do incenso, ele provém de uma resina vegetal que eles escolhiam, era doce e era usada em ordenanças dos sacerdotes quando eles faziam, quando eles recebiam as ofertas, dos alimentos.
Em Levítico capítulo 2, nós vemos no versículo 1, quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela. Assim ele pode representar o sacerdócio do Senhor e o seu papel como Cordeiro de Deus, que seria sacrificado em nosso favor. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, aí João ele já vê o poderio de Jesus Cristo, né? Quando Jesus vai chegando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, nós vamos enxergar 3 valores aqui: o ouro, o incenso e a mirra. O uso prático da mirra. A mirra, ela era um óleo amargo de uma resina vegetal, que também tinha um super valor econômico. Então, o significado simbólico no Novo Testamento, a mirra, ela costumava ser associada ao ato de embalsamar e a preparar os corpos para o sepultamento. Devido às suas propriedades de conservação, nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 39 e 40 diz assim: e foi também Nicodemos levado quase sem arrateias de um composto de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então, amados, o uso da mirra também ela era medicinal, era usado, né, na medicina também. Então, por ela ser um óleo amargo, era possível também, como Jesus Cristo é o médico dos médicos, ele era o grande médico, né? Então, a utilização daquele óleo também vem simbolizar a essência de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele morre, no seu sepultamento é usado a mirra. Na utilização, ela simboliza também a amarga taça da ira que Jesus iria tomar por nós. Então, amados, nesta mensagem natalícia, nesta mensagem que eu venho trazer hoje para nós, ela vem representar o ouro, o incenso e a mirra. Os presentes que Jesus recebeu, que significava o rei que iria salvar a humanidade. O incenso, que seria o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo. O incenso, vocês se lembram que eu falei que o incenso era usado pelos sacerdotes na hora quando eles recebiam as ofertas, na hora do sacrifício no altar, eles usavam o incenso, como eu acabei de ler, né, em Levítico. Eles usavam incenso para fazer o sacrifício. O ouro, presente de um rei. O incenso, o sacrifício de Cristo por nós. E a mirra estava representando a morte de Cristo para salvar a humanidade. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que o Senhor Jesus, a verdadeira essência do nascimento de Cristo, seja implantado nos nossos corações, não como o menino Jesus, mas como o Jesus que veio como rei, nascido numa manjedoura, veio para salvar a humanidade, se sacrificou por nós e morreu e ressuscitou. E hoje ele não é mais um menino. Nós não precisamos de comemorar o nascimento de Cristo, mas nós vamos comemorar sim o nascimento dele em nós, como rei, como aquele que morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da escravidão e para nos dar um reinado com ele, uma vida com ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. Deus te abençoe.